Olá, eu sou o arquiteto Ormir Ritner Júnior e vou apresentar uma palestra, uma fala aqui sobre as relações entre o ambiente construído e a saúde, as contribuições da biologia das construções para a mitigação de riscos físicos. Basicamente, eu vou tratar aqui sobre a questão da poluição eletromagnética nas residências, nos locais de trabalho, mas também trazendo um pouco de uma reflexão sobre a questão desses riscos à saúde das pessoas, até no nível de uma escala urbana, numa escala da paisagem. Mas antes, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, agradecer a todos os organizadores, o convite. E vamos lá, então eu vou começar me apresentando. Eu sou o arquiteto Ormir Ritner Júnior, sou formado na Universidade Federal do Paraná, tenho 2 especializações em patologias de obras civis, também em gerenciamento de obras. O meu mestrado na Universidade Federal do Paraná foi na linha de poluição eletromagnética. Eu vou trazer um pouco dos resultados dessa discussão que eu trouxe na minha dissertação para vocês. Atualmente estou no doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná, na área de cidades biofílicas, renaturalização de cidades e também de cidades saudáveis. Nesse período de doutorado, pude participar de um estágio no laboratório de pesquisa na cidade de Bordeaux, na França, e também, profissionalmente, sou sócio da Telos Arquitetura Sustentável, um escritório que trabalha com projetos de arquitetura e paisagismo com foco em saúde e bem-estar, em princípios ecológicos, que possam trazer essa visão mais holística, mais ecossistêmica da arquitetura para a saúde e bem-estar das pessoas. E até o ano passado fui coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, onde a gente pôde, naquela época, trazer várias discussões e organizar alguns eventos sobre a temática de renaturalização de cidades. Então, eu começo trazendo um pouco da importância do discurso de saúde numa área que pouca gente procura estudar ou conhecer, que é a relação entre saúde e ambiente construído, e edificação. E aí, eu gosto de trazer a própria perspectiva que Hipócrates trouxe, ainda no século V a.C., em sua obra Dos Ares, Águas e Lugares, que ele defende a noção de saúde como o estado de equilíbrio entre homem e seu meio, em seu meio ambiente. Então, a saúde ela tem uma relação muito direta com o ambiente no qual a gente está inserido. Então, é por isso que é importante a gente ter esse cuidado de não só cuidar do corpo, dos hábitos que nós temos, de uma alimentação saudável, mas o ambiente no qual a gente está inserido tem um papel fundamental para a manutenção da nossa saúde. E por que isso? Porque a gente passa 90% do nosso tempo em um ambiente fechado. Então, pensar que dentro de um cenário como esse, na qual a gente está num ambiente que tem elementos físicos, químicos e biológicos que vão interagir com o nosso corpo, com a nossa saúde, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente procure estar em ambientes o mais saudável possível. Então, essa é uma condição fundamental para a gente começar a abrir um pouco a mente, nesse sentido de que a gente precisa cuidar do espaço onde nós estamos, para que esse espaço não possa induzir doenças ou enfermidades na gente. E aí, a pergunta que eu deixo para a gente começar um pouco essa discussão, as construções podem nos deixar doentes? Falo de Curitiba, de uma cidade, principalmente no período de inverno, todo mundo reclama que tem problemas respiratórios, uma série de sintomas alérgicos e culpamos o clima de Curitiba por toda essa situação. Mas, do ponto de vista da arquitetura, a gente precisa parar para pensar, será que as nossas construções são projetadas, construídas pensando no clima de Curitiba?
Será que nós adoecemos dentro das nossas edificações por um problema das construções que não estão adaptadas a esse clima, né? Em vez de culpar só o clima, a gente precisava refletir sobre como nossas construções se comportam perante a esses condicionantes ambientais. Então, respondendo à pergunta, né, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que existe a síndrome do edifício doente, né? Isso foi levantado pela OMS em 1982, né, por meio de uma obra Indoor Air Pollutants, Exposure and Health Effects, que ela reconhece a existência, né, desse fenômeno, na qual 30% das edificações em todo o mundo são responsáveis por causar algum tipo de doença ou enfermidade nas pessoas. Então, a própria OMS reconheceu esse fenômeno, e muito inicialmente é vinculada à questão da contaminação do ar, né? Então, ela trabalha muito com essa relação da qualidade do ar interno. Então, nós vivemos, principalmente no século passado, né, nas décadas de 70, 80, principalmente os edifícios, principalmente corporativos, muito fechados, onde a iluminação era controlada e era abastecida com iluminação artificial, a climatização era toda artificial, e nós tivemos muitos problemas de ar, de contaminação do ar, de poluentes no ar, em função da baixa renovação do ar, né, e de, eventualmente, micro-organismos patógenos que se desenvolviam dentro de sistemas de climatização. E aí, como resposta a esse fenômeno que estava ocorrendo de forma sistemática nas edificações em todo o mundo, surge a biologia das construções. E a biologia das construções nasce basicamente no mesmo período que a OMS identifica a síndrome, ou reconhece a síndrome do edifício doente, né? E como Instituto de Biologia das Construções e Sustentabilidade, né, pelo seu fundador, Winfried Schneider, ele diz: a biologia das construções é o estudo das relações holísticas entre os seres humanos e seu ambiente construído. Seu objetivo é criar um ambiente saudável, natural, sustentável, harmônico para ambientes de trabalho e habitação. E aí a gente volta ao entendimento de Hipócrates, né, sobre saúde, né, a relação, né, entre o físico, o corpo, né, com o seu meio. Então, a biologia das construções resgata justamente isso, essa relação holística entre nós, seres humanos, com o nosso habitat. E reconhecendo que nosso habitat, pelo menos 90% do tempo durante o dia, é um ambiente fechado. Então, ele vai focar principalmente nos espaços residenciais, onde nós dormimos, e aí vai entrar a questão que depois eu trago mais profundamente para vocês, a questão do dormitório, do quarto, como um local realmente estratégico para a regeneração do corpo, e é um local que a gente tem que cuidar ao máximo possível para que ele não seja afetado por exposições, agressões externas, né, de qualquer tipo, mas também um ambiente de trabalho. Embora existam relações do corpo diferentes entre eu estar no ambiente de trabalho, né, meu corpo está em estado de vigília, estou muito mais apto a me adaptar a essas agressões ao corpo, mas também é um local que pode trazer uma série de enfermidades a médio e longo prazo. A biologia das construções, então, ela é dividida em 5 eixos, onde os 4 primeiros eles trazem uma relação muito próxima do ambiente construído, das edificações, dando destaque ao primeiro, Healthy Indoor Air, que vai trazer todas as questões dos condicionantes ambientais do ambiente propriamente dito, né? Mas a questão térmica, a questão de conforto acústico também é super importante. O design, né? A ergonomia é baseada no ser humano. Uma performance ambiental baseada em sustentabilidade, aí vão entrar questões como eficiência energética, né? E o último, né, são comunidades conectadas socialmente e ecologicamente. Então entra numa esfera, numa outra escala que não é só a escala
individual, familiar, né, ou pessoal, mas entra também numa escala urbana de relações sociais e comunitárias. E aí, o que a biologia das construções identifica como fatores de risco? Então, ela identifica dentro de um contexto, né, para a gente entender os fatores de risco que podem levar a algum tipo de prejuízo, né, algum tipo de enfermidade à saúde das pessoas, né, a questão da temperatura. E aí resgata um pouco o caso que eu falei sobre Curitiba, né, a condição do calor, isolamento térmico, convecção, temperatura das superfícies, temperaturas internas e externas, gradiente de temperatura, aquecimento, condicionamento de ar, fluxo térmico solar. Isso é uma questão que, por exemplo, a arquitetura vai procurar focar de uma forma muito intensiva para que a construção ela possa se portar de forma adequada em relação a esses gradientes de temperatura ao longo de todo o ano, né? Então, é preciso cuidar com a relação da temperatura, questão até da umidade, que entra ali o próximo círculo ali, como vocês estão vendo, a umidade presente nos materiais, condensação, higroscopicidade, difusão de vapor. Então, a relação temperatura e umidade é muito importante para que a gente não crie ambientes propícios para desenvolvimento, né, e proliferação de micro-organismos patógenos, né, fungos, mofos. Então, eles têm uma relação muito próxima, se não direta, com a relação entre temperatura e umidade. Ar, né, é importante também a gente sempre cuidar com a qualidade do ar interno, então procurar saber a composição, controle de poeira, bactérias, vírus, odor, velocidade do ar, difusão, arejamento e pressão atmosférica, né? Tudo isso também contribui para a qualidade do ambiente interno. E deixo, né, em destaque aqui o eletroclima, né, que é o principal ponto da nossa fala de hoje, né, que vai procurar com a questão da corrente elétrica contínua, corrente elétrica alternada, a eletrostática e a radiofrequência. Então, os principais fatores, né, de risco para a biologia das construções, quanto à sua natureza, são esses três: os físicos, os químicos e os biológicos. Os químicos estão relacionados, né, naturalmente a produtos químicos provenientes de mobiliário, pintura, vernizes e produtos de limpeza em geral. Então, quando a gente vai procurar fazer um projeto de arquitetura, especificar os materiais, a gente sempre vai cuidar que a sua composição não tenha nenhum tipo de elemento químico que possa ser prejudicial à saúde de quem vai ocupar, usufruir daquele espaço. Então, algumas tintas possuem compostos orgânicos voláteis, mobiliários podem ter presença elevada de formaldeído. Então, são questões que são levantadas para que os riscos químicos sejam minimizados. Os biológicos, né, mofos, bactérias originados pela umidade relativa alta, utilização de ar-condicionado. Então, né, como eu citei no slide anterior, está muito relacionado às condições entre temperatura e umidade que existem no determinado ambiente que vão fomentar que esses micro-organismos possam aparecer. Então, umidades acima de 60%, né, podem criar essas condições, inclusive com gradientes de temperatura ao longo, né, não ao longo do tempo, mas dentro do próprio ambiente. A diferença de gradiente de temperatura do ar, quando uma superfície, ela sendo superior a 5 graus, já gira pontos de condensação dos sistemas construtivos. E deixando também por último, os físicos, que são provenientes das instalações elétricas internas ou das ondas eletromagnéticas de equipamentos de comunicação sem fio. E é sobre esse risco que eu vou trazer um pouco de forma mais aprofundada para vocês a partir de agora. Então, precisamos entender principalmente a diferença entre os riscos físicos, né? E aí quando a gente fala de poluição eletromagnética. Então, nós temos os riscos físicos provenientes das instalações elétricas de uma forma geral, né, da infraestrutura elétrica, que são basicamente as linhas de alta tensão, de média tensão, baixa tensão, então as instalações prediais, né, de uma forma muito simples, né, tudo que tem cabeamento que conduz a eletricidade, ele vai gerar um campo eletromagnético e ele pode ser de fato
prejudicial à saúde das pessoas. Mas temos também, do outro lado, as ondas eletromagnéticas, que são provenientes da radiofrequência, que é basicamente a comunicação sem fio, né? Então, as antenas de celular, também conhecidas como estações radiobase, né? São fontes emissoras de radiofrequência, de ondas eletromagnéticas, mas também os smartphones, de uma forma geral, telefones sem fio, roteadores, então tudo que envolva a comunicação sem fio estaria nesse outro campo, né, dos riscos físicos vinculados à radiofrequência, radiação, na zona de micro-ondas, né, e os riscos físicos vinculados a campos eletromagnéticos, né, basicamente são as instalações elétricas de uma forma geral. Então, a biologia das construções ela vai trazer, né, todos esses 9 pontos como riscos físicos conhecidos e estudados pela ciência, né? Então, é importante também destacar que existe todo um procedimento, inclusive técnico, para medições desses riscos, né, baseados, né, em equipamentos, né, testados, calibrados, para que possa ter a melhor aferição possível. Então, os 2 primeiros, né, destacam ali os campos elétricos e os campos magnéticos de corrente alternada, né? O item 3, na qual eu destaco, são as radiações de radiofrequência, comunicação sem fio, mas também temos a eletricidade estática, a magnetostática, a radioatividade, né? Embora para nós possa parecer um pouco surpreendente imaginar que a gente pode estar sob ambientes com radioatividade, mas sim, os materiais emitem radiação, mesmo que débeis, sutis, mas existe uma radiação natural e é normal, e a própria Ministério da Saúde, os órgãos internacionais reconhecem que existe essa radiação natural e ela tem um certo limite, ela não causa nenhum tipo de risco à saúde das pessoas, mas existem alguns materiais construtivos que podem emitir níveis altos de radioatividade, ou radiação ionizante, que é extremamente danosa para o corpo. Temos também os distúrbios geológicos, né, as ondas sonoras e a questão da iluminação, que também não é o tema da nossa conversa, mas é de suma importância a gente garantir que a iluminação artificial, principalmente, seja a mais saudável possível. Então, juntando o debate sobre eficiência energética, nós também temos que ter o debate sobre a qualidade lumínica dos ambientes para que um não interfira, né, no outro. Então, cuidar com o nosso ciclo circadiano, né, a partir do momento que à noite, a gente deve produzir mais melatonina, então cuidar com a iluminação, com um certo nível de iluminação, qualidade de iluminação que possa prejudicar a produção de melatonina, por exemplo. E isso pode desencadear ao longo do tempo uma série de enfermidades a médio e longo prazo. Então, em relação à radiofrequência, né, nós temos aí na tela a classificação que a biologia das construções sugere, baseada em evidências científicas, né, quais seriam os limites de segurança e os limites de precaução, né, os limites de fato que são extremamente perigosos. Então, a gente tem uma condição de 0,1 microwatt por metro quadrado. Então, essa unidade, né, densidade de potência que se utiliza internacionalmente para fazer e suas derivações, né? Às vezes pode ter miliwatt por metro quadrado, então, mas basicamente se utiliza a densidade de potência para quantificar os níveis de exposição à radiação eletromagnética de alta frequência. Então, 0,1 microwatt por metro quadrado seria uma área sem qualquer tipo de anomalia. Então, basicamente, a gente só vai encontrar isso em ambientes naturais, isolados, sem interferência, né, de estações radiobase, né, ou antenas de celular. As anomalias leves, né, de 0,1 a 10 microwatts por metro quadrado, também, por experiência profissional, são níveis muito baixos, muito difíceis de encontrar em ambientes urbanos. E aí, as 2 próximas escalas são, de fato, as mais encontradas, né, nas cidades,
em todo o mundo, que seriam anomalias severas, que vão de 10 a 1000 microwatts por metro quadrado, né? E as anomalias extremas, que vão a partir de 1000 microwatts por metro quadrado. E o que nós temos hoje? Né? A gente tem uma regulamentação que permite que a gente tenha até 4.500.000 microwatts por metro quadrado. Né? Então, existe toda uma discussão no meio acadêmico, científico, sobre a regulação desses níveis. Né? A gente tem, por um lado, os órgãos internacionais, como a ICNIRP, que acaba sendo o órgão vinculado à ONU e à OMS como órgão principal que determina quais são esses níveis, mas esses níveis não são revisados há décadas e eles consideram apenas os efeitos térmicos dessas radiações. E o que a biologia das construções, assim como um grande número de acadêmicos e cientistas colocam, que deve-se incorporar a essa regulamentação os efeitos biológicos das radiações de alta frequência, assim como as de baixa frequência também, né? Porque tanto a alta frequência como a baixa frequência, né, os campos eletromagnéticos ou as ondas eletromagnéticas já são consideradas como possivelmente carcinogênicas pela OMS, né? Tá no grupo 2B. Então, já existe, né, já um pré-entendimento da própria OMS em relação aos riscos que as radiações podem levar às pessoas. Então, essas referências que eu trago de alguns países, baseados também no material produzido pelo Slowphone, traz essas referências. Então, a gente tem aí como órgão, como a cidade de Salzburg, na Áustria, trazendo ali o limite de 1000 microwatts por metro quadrado, que seria o limite que a biologia das construções considera ali como próximo a entrar em anomalia severa. Depois nós temos índices, né, cada vez maiores, chegando aí em boa parte do mundo, né? O Brasil, a Anatel, né, atende às regulamentações vindas da ICNIRP, assim como a maioria dos outros países. Então, a gente tem essa permissão para que nós estejamos sobre uma radiação de 4.500.000 microwatts por metro quadrado. E aí, como se proteger disso? Né? A gente tem essa informação, nós sabemos que a gente pode estar sob esse nível de contaminação eletromagnética e considerando que passamos 90% do nosso tempo dentro de um ambiente, ele seria, né, um dos principais escudos para nos blindar ao máximo desses níveis de radiação. Então, como que trabalhamos, né, dentro do escritório para a gente chegar nesse melhor resultado? Então, primeiro, né, uma análise do entorno, né, uma análise da meso e macro escala para procurar identificar as eventuais fontes, né, de radiação que possam estar incidindo sobre um determinado local. Então, por exemplo, trago para vocês um exemplo de um terreno na cidade de Curitiba, onde a gente consegue identificar onde estão as principais torres. Isso me dá um dado qualitativo, no sentido de que eu não tenho o nível de intensidade que eu tenho, né, que essas antenas estão emitindo de radiação, mas eu tenho uma relação de proximidade. Naturalmente, uma antena mais próxima, ela pode ter uma potência muito maior do que uma antena que está distante. Né? Isso é uma análise preliminar, porque para ter essa informação mais concreta, eu tenho que entender a angulação da antena, né? O que eles chamam de down tilt, para saber se de fato a minha residência, o meu terreno, não está incidindo diretamente sobre essa faixa de radiação, né? Mas, de uma forma geral, já dá um bom indicativo de que um terreno pode estar próximo ou não de uma fonte emissora de radiação. Mas outra informação super interessante é identificar as visadas. Nesse exemplo, eu posso ver que eu tenho uma antena, né? Ali uma estação radiobase com a 180 metros de uma orientação, né? No caso, uma orientação leste.
isso já pode me sugerir que ambientes de longa permanência, como dormitórios, possam ficar numa orientação oposta, né, num local mais distante da antena, porque a partir do momento que uma radiação vai incidir sobre o sistema construtivo, né, ele vai sendo atenuado, né, à medida que ele vai penetrando dentro do ambiente, pode chegar de uma forma muito mais suave, num local que eu quero deixar mais protegido. Então, eu já tenho uma informação muito valiosa, que é um macrozoneamento, um layout, né, dos espaços que eu quero pensar para esse empreendimento. Mas aí eu também posso focar nas análises e medições em loco, e é para isso que nós utilizamos os equipamentos para fazer as devidas medições. Então, tanto baixa frequência, né, aí a gente utiliza alguns equipamentos para medir campo elétrico, campo magnético de baixa frequência, então se aquele terreno está próximo a um transformador, a uma subestação, né, as linhas mesmo de média tensão, baixa tensão que estão ali na rua, né, então eu consigo também ter essa informação e como os campos eletromagnéticos eles diminuem a partir do momento que eu me afasto da fonte, eu consigo ter esse entendimento, né, essa informação projetual para conseguir evitar que as edificações fiquem muito próximas das fontes de radiação. Então, né, o terreno é aquele, a subestação está ali, o transformador está ali, isso não vai sair, mas eu consigo deixar os ambientes de longa permanência o mais afastado possível para que eu tenha a menor radiação naquele local. Né? E aí a gente faz um laudo, né, um relatório, na verdade, onde a gente traz essas informações, né, aqui, por exemplo, de um apartamento, né, que tinha condensadora do ar-condicionado próximo a um quarto de uma criança, então a gente identificou que tinha uma radiação muito alta, né, e isso interfere em todo o layout, né, daquele ambiente para deixar o espaço mais livre possível dessas exposições. Mas também informações importantes que a gente sempre vai sugerir para quem for responsável pela execução da obra, né, você ter tomadas, né, afastadas das cabeceiras da cama, porque, né, as tomadas em si, os eletrodutos, estão emitindo um campo eletromagnético, né, e a gente mede separado o campo elétrico e o campo magnético, mas, né, são um fenômeno que eles existem de forma integrada. Mas, por exemplo, numa mesma situação, por mais que eu afaste tomadas, interruptores da cabeceira da cama, se a construtora conecta esses dois pontos com um eletroduto que passa bem na cabeceira da cama, que seriam ali a situação, a imagem do meio, não me adiantou nada afastar os pontos, sendo que eu tenho depois todo um campo eletromagnético passando em toda a extensão da cama. Então é importante que esses detalhes estejam pensados, previstos no projeto, para que, de fato, mantendo o afastamento, eu ainda não tenho nenhum tipo de contaminação. E para alta frequência, né, a gente também utiliza os equipamentos para medir essas radiações, né? Então eu trago ali para vocês, na imagem da esquerda, né, uma antena omnidirecional, então ela vai captar as radiações que chegam no determinado ponto de todas as fontes possíveis, né? E a partir dali eu consigo saber o quanto de radiação chega naquele local. Mas com a antena logarítmica eu consigo identificar as visadas e ver de onde estão vindo as principais fontes de radiação. Então pode ser que eu chegue num determinado valor geral, né, da antena que está à esquerda, mas com a antena direcional eu consigo identificar que 70% daquela radiação está chegando de uma determinada visada, uma determinada fonte, uma determinada estação radiobase. Então isso já me dá as informações super estratégicas para o desenvolvimento do projeto. Então é daqui que eu tenho que cuidar, aqui que eu tenho que proteger mais e aqui que eu tenho que evitar os espaços de longa permanência. Então, são um conjunto de análises que nos ajudam a criar ainda todas as diretrizes que vão subsidiar o desenvolvimento do projeto. Ainda não começamos o projeto, mas essas informações precisam ser levantadas para que elas montem esse rol de informações.
E aí, por exemplo, em terrenos, temos esses dois cenários, né, de análise, no qual o relatório da esquerda são as antenas direcionais, e aí vocês podem observar, por exemplo, que no norte, na face norte, na face sul, eu tenho níveis altos de radiação, enquanto na leste e oeste não. Né? Então, a partir daí, eu consigo ter essa informação super importante para pensar no layout do ambiente que vai ser, dos ambientes que vão ser pensados para aquele espaço. E é possível também fazer com esses equipamentos, né, um percurso no terreno, identificar esses pontos, ou com equipamento fixo, pegar a variação de radiação ao longo de determinado tempo. Então, eu tenho as radiações mínimas, máximas ali na legenda superior esquerda, ali como vocês estão vendo, né? Essas cores que tem no gráfico ali à direita são aquelas cores referente às classificações da biologia das construções. Então, essa cor vermelha, ela já pega uma categoria, tem o amarelo embaixo, pegando uma outra categoria. Então, a partir daí, eu consigo ver os picos de radiação num determinado período. Né? Então, com essas informações, eu também consigo identificar e ter uma relação de variação ao longo do tempo ou fazer uma análise de um percurso específico e ver o quanto essa radiação varia ao longo desse percurso. Né? E a partir daí, por exemplo, eu posso ir para uma escala urbana e junto com o Google Earth, algum GPS, eu trabalhar com algum tipo de análise numa escala urbana, onde eu consigo trazer todas essas informações para vocês. E aí trago agora um pouco a questão do meu trabalho de dissertação, né? Cujo título, Ondas Eletromagnéticas de Alta Frequência, Determinação do Coeficiente de Atenuação em Sistemas Construtivos de Vedação. Então, apresentei em 2015 e procurei fazer medições em campo aberto, né, analisando algumas frequências que correspondiam tanto as frequências 3G quanto 4G que estavam disponíveis naquele período. Naquela época nós não tínhamos ainda o 5G habilitado no Brasil. Então, de forma muito simples, né, trago para vocês, a depender da frequência eu tinha uma antena específica, né, eu irradiava um nível de radiação conhecido, né, num determinado sistema construtivo, né, e depois eu tinha um receptor, né, que iria analisar o quanto houve de atenuação dentro do sistema construtivo. Esse elemento incisa é uma placa metálica que ajuda a evitar alguns fenômenos, né, que vão dar um falso resultado. Então, eu garanto que o máximo da radiação que vai chegar do outro lado seja a radiação que vai atravessar o sistema construtivo. Então, ele tem uma janelinha, né, que vai permitir que a radiação passe por esse vão, por esse vazio, né, na chapa metálica, né, e eu não tenho nenhum outro fenômeno que possa mascarar um pouco esse resultado. Então, eu analisei alguns sistemas construtivos mais utilizados e cheguei, né, num dado como esse, que é interessante porque alguns sistemas construtivos se comportam diferente a depender da frequência que incide sobre ele. Então, algumas frequências são mais atenuadas em um sistema construtivo e outras não. Né? Então, esse gráfico mostra de uma forma geral o quanto os sistemas construtivos atenuaram as radiações. E aí, como resultado, né, cheguei nessa conclusão, né, que num ranqueamento de quanto mais atenua, porque aqui o estudo era para saber, né, de fato, o quanto atenua para reduzir as radiações. Então, tem o wood framing e alvenaria de blocos cerâmicos não estruturais, basicamente com o mesmo coeficiente de atenuação, né, alvenaria de bloco de concreto, e descendo, alvenaria de bloco de solo-cimento, light steel framing, alvenaria de blocos cerâmicos estruturais e o drywall, né, com uma atenuação muito fraca em relação aos demais.
E aí eu entro um pouco na questão da escala urbana, né? Porque a partir do momento que a gente está falando de poluição eletromagnética, é importante que a gente entenda que ela está muito vinculada a comportamento também, principalmente quando a gente fala no uso excessivo, né, dos smartphones. Então, a gente precisa garantir, né, que as ruas, bairros e cidades sejam atrativas para a população, especialmente crianças e adolescentes, né, porque a partir do momento que a gente identifique que identificamos um problema, inclusive social, né, de dependência da tecnologia, né, que ela acaba saindo um pouco daquela proposta de ferramenta de trabalho, de estudo, né, de questão infraestrutural, ela basta se tornar um modo de vida, né, das próprias pessoas, que tem gerado dependência, principalmente em relação a redes sociais, de uma forma geral. A gente precisa pensar em cidades que propiciem alternativas a esse modo de vida. Porque a pandemia ela foi muito clara nesse sentido, né? Que as pessoas, a partir do momento que elas não tinham para onde sair, as pessoas perceberam que o ambiente no qual elas estavam não era um ambiente saudável, não era um ambiente estimulante, não era um ambiente que promovia bem-estar, né? E a partir daí a gente tem que trabalhar naturalmente com ambientes construídos que possam promover esse bem-estar, mas de forma alguma vão substituir o contato importante com o mundo externo, principalmente com a natureza. Então, a partir desse momento, a gente começa a trabalhar com essa proposta de cidades biofílicas, de cidades saudáveis, né, que vão trazer essas alternativas de uso do tempo livre, mas também pensando em espaços de mobilidade, né, espaços de lazer, de cultura, que possam trazer essas vantagens para o bem-estar humano. Então, nós temos também a questão da reconexão da cidade com a natureza, né? Para justamente ser uma forma, né, um instrumento de prevenir os jovens da dependência tecnológica. Então, muitos estudos têm mostrado que cidades atrativas, com espaços livres, saudáveis, estimulantes, seguros, acessíveis, né, são uma das principais fontes, né, uma das principais estratégias para que a gente possa trazer um pouco, principalmente os jovens, né, da dependência e do isolamento social, o isolamento físico social, né? Embora as redes sociais elas sejam aí uma pseudo forma de se comunicar com o mundo, né? E aí entra, né, num movimento muito forte que o urbanismo, de uma forma geral, está trazendo, mas isso é interdisciplinar, sobre a renaturalização das cidades, né, como uma forma de fomentar a alfabetização ecológica da sociedade e com ela resgatar os princípios éticos de convívio entre todos os seres vivos, não só seres humanos. Então, a cidade ela pode se transformar numa forma de educação, né, onde as pessoas possam ter esse contato com a natureza, saibam se entender como parte da natureza, interagir com a natureza, respeitando, né, seus limites, os ecossistemas, mas entendendo a sua relação pessoal, a sua relação comunitária e a sua relação também com as demais formas de vida, né, que coabitam aquele nicho ecológico, aquele ecossistema. Né, e eu trago rapidamente um exemplo de uma cidade na Coreia, que poderia ser muito bem qualquer cidade brasileira hoje, que tinha essa infraestrutura urbana voltada para o automóvel, né, para o veículo motorizado, né, que fez uma transformação urbana e renaturalizou seus rios, né, e transformou um espaço completamente inóspito, altamente poluente, num espaço de convivência urbana, né? A paisagem foi completamente transformada e por meio de uma proposta biofílica de renaturalização,
as pessoas começaram a se reencontrar, se conectar e interagir. Né? Então, parte um pouco desse princípio de renaturalização de cidades. E uma das principais ferramentas que nós temos hoje são as soluções baseadas na natureza. Né? Que o conceito que eu trago para vocês, que é o primeiro conceito que nós temos sobre as SBNs, né? Como são chamadas, elas são definidas como ações para proteger, gerenciar de forma sustentável, restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que abordam os desafios sociais de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios ao bem-estar humano e à biodiversidade. Então, as SBNs não vêm só com uma proposta de requalificação do espaço urbano, mas elas trazem essa preocupação de abordar os desafios sociais, né, inclusive de desigualdades socioambientais, mas também das populações em situação de vulnerabilidade, né, injustiça ambiental. E aí, uma das regras que tem se difundido cada vez mais de forma mais rápida em todo o mundo seria essa regra do 3-30-300, na qual, da sua janela, do ambiente que você está no ambiente construído, você deveria pelo menos ver 3 árvores. Que a sua região, o seu bairro, deveria ter pelo menos 30% de cobertura, né, de arborização urbana. E que você esteja no máximo a 300 metros de um parque. Né? Então, alguns estudiosos, pensadores, urbanistas, paisagistas estão trabalhando muito com essa regra para pensar o urbano, pensar a requalificação das cidades. Né? E, por último, então, trago essa reflexão. Né? Os seres humanos precisam de contato diário com a natureza e o ambiente natural. A natureza não é uma opção, mas uma qualidade absolutamente essencial da vida urbana moderna. Né? Timothy Bately, né, o principal criador do conceito de cidades biofílicas. Então, agradeço a oportunidade, deixo aí meu contato para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, né, um pouco sobre esse tema, né, possa ter sensibilizado vocês para essa questão da poluição eletromagnética e fico à disposição, né, para eventuais dúvidas, para uma conversa sobre o assunto. Obrigado.